Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Angular 2. Estamos aqui na aula 6, formulário validação. E ao término dessa aula, você aprenderá a validar os dados de entrada de um formulário com o Angular 2. Então, nessa aula, nós iremos ver a definição de como funciona a validação. Iremos configurar um componente de formulário que irá gerenciar o- os, os os atributos do HTML no nosso componente. Iremos configurar o HTML do formulário para fazer a associação e o bind entre o componente e o HTML. E por fim, iremos criar um validador personalizado. Então, antes de eu entrar na definição, eu baixei aqui o arquivo de template, tá? Na aula 6. E a primeira coisa que eu vou fazer é executar aqui o comando npm install para ele baixar todas as dependências, ok? Então, enquanto aqui ele vai baixando as dependências, eu vou falando aqui um pouco da definição da validação. Então, validação é um assunto muito importante, é imprescindível que você valide os dados da sua aplicação. E existem basicamente dois tipos de validação: a validação no lado do servidor e a no lado do cliente. A validação no lado do servidor é a validação mais importante, que é a validação que vai estar no seu sistema, vai ser executada no seu servidor. Então, é a validação mais segura. Essa validação é obrigatória, ela tem que ser feita de qualquer forma. E também temos a validação cliente, que é a validação que nós vamos focar. Como o Angular ele executa no navegador do cliente, é uma validação que ela vai ser executada no navegador. Então, a vantagem de ter essa validação também em conjunto com a validação no lado do servidor é que você tenta, antes de fazer a comunicação cliente-servidor, evitar erros de dados, é, evita consumir muita banda fazendo requisição, processamento no servidor, se você já pode fazer uma pré-validação, uma seleção no lado do cliente. E também é importante falar que a validação lá do cliente, por ela estar rodando no navegador, ela pode ser manipulada, ela pode ser burlada. Hoje em dia os navegadores, todos eles têm esses inspetores de código HTML, JavaScript, com o console. Então é muito fácil assim para conseguir burlar, desativar um JavaScript. Então é uma validação que se alguém estiver explorando uma falha de segurança, se você só tiver a validação no lado do cliente, ele pode com certa facilidade conseguir aí executar algum código malicioso na tua aplicação. Então, por isso que é importante a gente fazer a validação no cliente, mas obrigatoriamente ter a validação no servidor também, ok? Então, deixa eu ver aqui se já executou. Eu vou então executar o comando npm start. Vamos ver se nossa aplicação vai executar aqui. Deu um problema, muito provavelmente porque eu não executei o npm run tsc para compilar os dados, né? Pronto, agora eu compilei npm start. Olha lá, agora sim. Eu tentei dessa vez não executar o comando de compilação porque o nosso, quando eu abri aqui o package.json, porque o nosso comando npm start, teoricamente ele executa em concorrência o npm run para compilar e ele executa o servidor web. Só que a primeira vez que você executa sem estar compilado, essa concorrência dele não funciona muito bem. Então, a primeira vez é sempre bom executar o comando de compilação antes mesmo, não tem jeito. Então, a minha aplicação está aqui.
ela está basicamente no formato que nós terminamos a aula 5, tá? Então aqui vamos pegar um exemplo, enviar, e ele vai exibir os dados aqui, ok? Então, vou executar a página. Então, para essa aula, a ideia é usar esse formulário como base, né? E agora nós vamos efetivamente aplicar uma validação, porque se eu vier simplesmente aqui clicar em enviar, nada acontece, porque a gente não adicionou ainda nenhuma regra. Então, para começar aqui, o projeto é o mesmo da onde nós paramos na aula 5. Então, só uma revisão aqui, tem o meu package.json, vamos aqui para a aula 6. Não precisa nenhuma alteração, lembra que nós instalamos o Bootstrap na última aula. O nosso tsconfig aqui vai permanecer o mesmo. Nosso index também, só vou mudar aqui para a aula 6. Mas ele continua também da mesma forma. E aqui na nossa pasta de aplicação, nós temos nosso componente formulário, o nosso componente principal aqui, que exibe o formulário na tela, o componente do formulário em si, que é o que nós vamos utilizar para fazer o mapeamento do formulário HTML com o JavaScript. Aqui na Models nós temos lá o curso e o aluno, que são as duas nossas entidades. E na View temos o HTML do formulário, que também nós vamos precisar trabalhar bastante aí nele para o desenvolvimento. Então, vamos lá, vamos começar aqui configurando o componente do formulário. Então, o Angular 2 ele é um pouco diferente do Angular 1. O Angular 1 exigia a inserção de muitas diretivas no HTML, acabava, de certa forma, poluindo muito o código. O HTML ficava muito pesado, com muitas diretivas dentro dos componentes. O Angular 2 ele possui um recurso já mais elaborado, que permite fazer um mapeamento dos atributos do HTML no JavaScript. Então, algumas regras como validadores nós vamos mover do HTML para o JavaScript. Com isso, o código vai ficar mais limpo, principalmente o HTML, o que acaba sendo muito importante para designers que às vezes não tem tanta intimidade com programação com o código, então fica mais fácil até para eles desenvolverem. Para isso nós utilizaremos duas classes do Angular, aqui a Form Builder e a Control Group. A Form Builder, ele vamos dizer assim, como o nome diz, Builder, ele faz ele permite instanciar o que nós vamos precisar dos validadores, que são os controles de validação. Então ele vai gerar um construtor assim intuitivo para nós gerarmos as nossas regras de validação. E o control group são os grupos mesmo de validação que são aplicados aos componentes. Então nós vamos utilizar essas duas classes aqui para fazer a validação. Então vamos lá, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é editar o nosso form aluno component, que ele está aqui na pasta app form aluno component, só que eu abri o errado. Agora sim, abri o TS, tá? Esse é como nós havíamos deixado na aula 6, e para essa aula o que nós temos que fazer? Vamos lá. Vamos começar aqui com o import. Nós precisamos importar essas três classes. Eu vou copiar aqui e colar para facilitar, tá? Então, ó, eu vou importar o control group, o form builder e o validators. Nós não falamos ainda do validators. O que é o validators? É a classe que contém alguns controles de validação já pré-definidos do Angular. Então, se eu vier aqui na documentação do Angular, aqui o validators é uma classe que contém esses validadores aqui. Como vocês podem ver, ainda está em processo de desenvolvimento, existem muito poucos validadores
basicamente aqui um para verificar se o campo é obrigatório, tamanho mínimo, máximo, algum padrão com expressão regular, se é nulo, validador assíncrono. Então ainda não existe, eu acredito que em breve novos validadores serão lançados, como se é numérico ou e-mail, é bem provável. Então, por isso é importante também nós aprendemos a criar um nosso validador, porque em caso a gente precise, e nós acabamos sempre precisando, né, fazer uma validação seja de um CPF, de um CNPJ, um cartão de crédito. Então, é sempre bom já ter essa noção. Então, visto que nós importamos aqui essas três classes, primeira coisa, nós vamos criar uma variável de instância aqui do tipo control group, chamada aluno form. Então, vou adicionar aqui aluno form do tipo control group. Basicamente, esse atributo aqui do nosso componente, ele vai gerenciar as regras do formulário e ele vai manter um mapeamento com o nosso formulário conforme nós iremos adiante, ok? Aí, eu vou até mudar aqui para visualização, eu vou copiar esse método para lá e aí eu explico o que ele faz. Vou colar ele aqui. Deixa eu ver se não está acusando nenhum erro de compilação. Acredito que não. Pelo fato de eu estar copiando e colando, às vezes vem algum caractere inválido. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Esse método ele vai ajudar a construir o form. Então, antes de eu falar dele, eu vou adicionar também essa linha aqui, ó. Eu vou criar um construtor que vai receber um parâmetro FB do tipo formBuilder, que na verdade eu já tenho o construtor aqui. Eu só vou adicionar aqui FB do tipo formBuilder. Aí você deve estar pensando, nossa, mas como que esse parâmetro foi parar aí? O que aconteceu? E na verdade, o que acontece é que é o mecanismo de injeção de dependência do Angular 2. Desde o Angular 1 ele já possuía esse recurso. Que o Angular em tempo de execução, quando ele for instanciar essa classe, ele tem um mecanismo que ele consegue verificar o atributo, o parâmetro que está sendo passado, e ele tenta identificar que classe é aquela, ele vai instanciar essa classe para nós automaticamente e nos fornecer esse recurso. Então, nós não precisamos nos preocupar em instanciar a classe, nada. Nós só informamos para o Angular que nós precisamos de uma instância dessa classe formBuilder e o mecanismo de gestão de dependência do Angular vai se encarregar de fornecer para nós esse recurso. Com esse formBuilder aqui, eu vou agora chamar o método que eu criei abaixo aqui, esse buildForm, passando o formBuilder. Eu criei esse método porque eu não queria deixar toda essa regra do buildForm aqui dentro do construtor. Então, para deixar o código limpo, até uma boa prática de desenvolvimento, nunca ter um método com mais do que 30 linhas. Então, é bom sempre quebrando em métodos menores para ajudar a visualização. Então, basicamente, o que esse nosso Form Builder ele faz? Ele vai mapear as regras de validação nos nossos componentes. Eu vou abrir aqui o HTML do nosso formulário para nós recordarmos os campos. Então, nós temos aqui um nome, ó, nome,
nós temos e-mail, idade e curso, ok? São os 4 atributos que eu tenho. Aqui no caso, eu só vou validar o nome, e-mail e o curso, até porque o idade seria só mais um campo e não acaba não sendo necessário. O código estaria só repetindo o código. Então, o que eu estou fazendo aqui? Lembra da nossa variável aluno form do tipo control group? Ele vai agregar todas as regras de validação do formulário. E o nosso form builder ele provém para nós um utilitário aqui chamado group, que permite passar um objeto com todo o mapeamento das validações. E ele no final vai nos retornar um control group. Então eu não preciso criar tudo individualmente. Eu chamo esse form builder.group, passando todas as regras de validação, e ele vai gerar para nós aí o control group. E como que funciona esse control group? Vocês veem aqui que ele tem uma chaves, então ele significa que ele é um objeto, tá? Chave valor. Aqui na chave nós colocamos o nome do atributo como informado lá no name do HTML que nós acabamos de ver. E o valor é a regra de validação. Então, lembra aqui o validators que eu mostrei que tem as regras? Eu vou usar aqui o required, que era um validador que estava lá, que vai verificar se o nosso campo ele possui ou não alguma informação. Então aqui eu estou falando que o nome ele é obrigatório. Eu vou pular o e-mail aqui, vou falar do curso, é a mesma coisa, validador required. Então o curso e o nome são obrigatórios. O e-mail eu também, por enquanto, só apliquei o validators.required. Então significa que ele também é obrigatório, porém aqui eu usei um utilitário do próprio classe validators, que é o compose, que significa o quê? Que eu desejo adicionar mais de um validador para o mesmo componente. Então esse compose vai permitir que eu adicione mais um validador, que no caso será o nosso validador personalizado, que é um validador de e-mail. Então mais adiante nós vamos ver como aplicar esse validador aqui. Então, por hora, esse compose só tem um validador, ele não é necessário, mas quando nós adicionarmos o nosso validador personalizado, aí ele vai ser útil. Então é bom saber da existência dele para saber como aplicar mais de um. Então, nesse momento, o que eu já tenho aqui? Eu tenho uma referência aqui de uma variável, de um atributo de classe do tipo control group com todas as regras de mapeamento do JavaScript. Porém, não tem nenhuma associação ainda entre o JavaScript e o HTML. Eu tenho o meu código HTML lá, de um lado, e eu tenho um mapeamento no meu JavaScript aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou precisar associar o meu código JavaScript com HTML. Porém, antes disso, eu vou adicionar um outro método aqui que vocês vão entender. Eu vou até abrir aqui a página, porque aqui embaixo desse ângulo, entre o título e os componentes, eu vou exibir uma mensagem de alerta, ok? E essa mensagem ela só pode aparecer se existir algum erro ou não, tá? E como essa alerta ele vai agrupar os erros de todos os componentes que eu estou validando, no caso nome, e-mail e curso, eu preciso ter de alguma forma ter um método que me retorne se eu tenho algum erro no meu formulário. Então é isso que esse código aqui está fazendo. Eu vou copiar ele para lá.
e aí nós iremos entender o que ele está fazendo. Então aqui eu vou primeiramente copiar o método hasErrors. Reparem que ele tem uma dependência aqui, ó, do abstract control. Nós precisamos importar também. Então eu vou vir aqui. É importante dizer também que essas classes do formulário, elas estão todas aqui em Angular 2/common. Até agora nós tínhamos usado mais o core, classes do core. Agora já estamos expandindo para uma biblioteca common, que tem algumas operações não tão principais, tão do núcleo do Angular. São como se fossem auxiliares, mas também importante. Então, esse método que eu criei aqui, ele retorna um valor booleano, tá? Ele vai retornar tem erro ou não. E com base nesse retorno, eu vou exibir ou não a mensagem de erro na tela. Então, a estratégia que eu usei aqui foi criar uma variável hasErrors, que eu vou inicializá-la como falso. E no final eu vou retornar essa mesma variável e eu vou tentar achar algum erro aqui. Como que eu faço isso? Vou fazer isso usando aquela minha variável alunoForm, definida aqui em cima, no começo da aula. Essa variável aqui, esse atributo, ele nos retorna esse controls, que são todos os controles. O que seria isso? Todas essas linhas aqui, do nome, do e-mail, do curso, tá? Porque eu tenho 3 controles aqui. E aí, ele pega por nome. Então eu estou iterando em cada um dos controles e instanciando aqui o nome. Então ele vai iterar aqui em controles e vai receber nome, e-mail e curso. Ele vai iterar 3 vezes. Com isso eu vou criar um tipo aqui abstract control, que eu vou obter do disalunoForm controls passando o nome do controle. Então quando eu passar disalunoForm controls passando o nome, por exemplo, nome, e-mail ou curso, ele vai me retornar um objeto de controle referente a cada um desses atributos. E aí, com esse abstract control aqui na mão, eu vou verificar se ele é válido, quer dizer, se ele é inválido, no caso, eu estou negando, e eu vou verificar essa variável aqui, pristine, que eu já vou falar dela em um momento. Então, basicamente, esse if vai fazer o que? Ele vai falar se o valor for inválido, eu defino que existe um erro e dou um break já para sair desse laço e retorno, porque o que eu quero com esse método é saber se eu tenho algum erro. Então eu vou pegar e iterar em cada um dos controles, no nosso caso aqui nome, e-mail e curso, e procurar um erro em algum deles. Se eu encontrar, eu retorno verdadeiro. Eu tenho algum erro, um campo inválido. Caso contrário, eu retorno o valor falso, eu não tenho um erro, não quero exibir nada. Ok? Então esse pristine, o que seria esse pristine aqui? Ele é vamos dizer assim, um atributo de comportamento. Sempre que o nosso formulário carrega, então vou abrir aqui o HTML, vamos supor que eu dei um reload aqui na página, acabei de carregar meu formulário. Como eu ainda não alterei nada em nenhum desses campos, o Angular ele tem essa definição de pristine, que significa o objeto não foi tocado. E por que eu valido isso? Por que eu quero, me interessa a informação? Porque eu não quero exibir a mensagem de erro para o usuário antes dele mesmo ter digitado. Ficaria feio já carregar a página exibindo uma mensagem de erro para o usuário. Não faria sentido falar nome obrigatório, e-mail obrigatório. Então, por isso que eu uso essa variável pristine, para informar para o Angular só valide depois que o usuário
vier aqui, por exemplo, setar o foco e começar a digitar o nome dele, ok? Então é para isso nós usamos essa variável de controle. E a partir do momento que eu começo a escrever alguma informação aqui, o Angular ele vai mudar esse estado para dirt, que seria de sujo, né? Então ele tem o pristine para o objeto ainda não foi tocado, não foi alterado, e o estado dirt, caso o valor já tenha sido modificado. E com essas duas informações dá para brincar bastante, assim, como exibir os dados ou não. Eu estou propondo uma solução aqui que eu costumo usar, é, é, é boa, mas nada impede que a sua aplicação precise de uma outra, que você deseje fazer de uma outra forma. Então é muito referente ao design, ao layout, né? Então eu vou mostrar os conceitos e depois vocês podem implementar aí de diversas formas diferentes, inclusive utilizando esse dirt, que eu não vou utilizar aqui no caso, mas para vocês pode ser relevante dependendo do contexto da implementação. Então, agora nós já terminamos aqui essa parte do componente. Eu já tenho o componente mapeado, tá? No formulário no JavaScript. E eu também já criei esse método auxiliar que verifica se existe algum erro na aplicação. Então agora é hora de configurar o HTML. Então chegou a hora de falar para o HTML que ele tem que ser associado com aquele código que nós criamos no JavaScript. Então para isso eu vou começar aqui com o nosso aluno form, lembra dele? Como que ele vai ser utilizado? Ele vai ser utilizado através dessa diretiva ngFormModel. Então no meu formulário aqui, eu vou digitar aqui entre colchetes ngFormModel e eu vou passar aqui com o parâmetro alunoForm. O que isso aqui significa? O colchetes ele significa atribuição, tá? Eu estou associando algo a nossa tag aqui de formulário. Nós vamos estudar isso aqui na próxima aula, em mais detalhes, os parênteses, os colchetes. Então, por hora, entenda que eu estou pegando aquele atributo lá que nós definimos aluno form no nosso componente, que está aqui no escopo desse HTML, e eu estou associando ele ao formulário. Então, nesse momento, nós já criamos aí uma relação do formulário com o nosso aluno form no componente. Porém, eu ainda tenho que associar os atributos HTML com os nossos controles. E isso eu faço como? Eu faço aqui, ó, utilizando o ngControl e o nome do atributo que eu estou usando, tá? Então, se eu voltar aqui no HTML, ó, nome, eu tenho que adicionar aqui ngControl nome. Vou fazer a mesma coisa aqui para o e-mail, ngControl e-mail. E por fim aqui, ngControl curso. Ok? Isso é o necessário para fazer o mapeamento. Então, o mapeamento agora está feito. Eu já tenho o aluno form, que é o nosso control group, que é o grupo de validação associado ao formulário, através da diretiva ngFormModel. E eu tenho cada um dos controles que estão dentro desse control group associado com cada elemento HTML, que no caso aqui é o nome, e-mail e curso, ok?
Então, nesse ponto, o nosso mapeamento HTML JavaScript ele está pronto, tá? Só que se você voltar aqui na página, aparentemente nada aconteceu. Se você enviar, ele vai continuar a mesma coisa. Por quê? Porque agora nós precisamos utilizar algumas regras para exibir as mensagens de erro ou não. Então, se eu voltar aqui no código, tem alguns controles a mais aqui. O primeiro controle que eu vou colocar é o do botão. Eu vou adicionar aqui, ó, o disabled igual alunoform.valid, negando ele. E o que isso vai significar? Vamos adicionar aqui e fazer um teste. Então, disabled, vou negar aqui, alunoform.valid. Vamos executar aqui, porque é o jeito mais fácil de entender o que está acontecendo. Olha que interessante, o botão está inativo, está desabilitado. Agora vamos digitar aqui um valor aqui nos nossos campos. Olha que interessante, eu adicionei um nome, um e-mail e selecionei um curso, que são as 3 regras que eu tenho de required, de obrigatório. E o que aconteceu aqui? O meu botão ele está ativo. Se por acaso eu perder algum dos controles, ele volta a ficar inativo. E o que aconteceu para isso funcionar desse jeito? Novamente usando colchetes aqui, que é uma atribuição. O disabled ele é um atributo do próprio botão, tá? Então ele que faz essa questão de exibir ou não o botão, ou habilitar, desabilitar. E o nosso aluno form, que agora foi mapeado com o formulário, ele nos fornece essa variável booleana aqui, valid, tá? Então, se o formulário tiver válido, esse valid vai retornar true, caso contrário, falso. Então, como eu estou negando isso aqui, eu estou falando de inválido. Então, ele desabilite o botão se o formulário estiver inválido. Então, com essa simples alteração, vocês reparem que eu já não consigo mais enviar aquele formulário, tá? Só que isso ainda é a primeira parte. Agora eu vou adicionar esse controle aqui de cima. Eu vou copiar esse código e colar lá, porque senão eu vou perder muito tempo digitando. Então, deixa eu ver aqui onde que ele colocou. Ah, tá, depois o debug. Então, bem aqui em cima do form, eu vou adicionar esse código HTML. Novamente, eu vou salvar e executar só para nós vermos ele funcionando. Então, eu vou digitar um nome aqui e vou apagar o nome. Olha que legal. Ele falou aqui, digite um nome. Então, aqui ficou claro o uso do Pristine. Ó, quando eu vou recarregar a página, quando eu recarreguei, o meu objeto não foi tocado, mas ele teoricamente ele está inválido, ele está com erro porque o campo está em branco. Mas como eu não mexi, eu não quero exibir a mensagem de erro. Agora, se eu começar aqui a digitar alguma coisa e movê-lo para o estado de inválido, aí a mensagem de erro vai ser exibida, porque o meu nome ele passou para o estado dirty. Mesma coisa aqui, ó, com e-mail e também seria concurso. Olha aqui. E aí, se eu digitar valores para todos eles, o meu controle aqui some e o botão habilita. Então, vamos olhar o código agora para entender o que aconteceu aqui. Eu criei uma div, tá? Essas classes são do Bootstrap para estilizar
aquela caixa em vermelho. E eu usei aqui o ngIf, que também nós estudaremos na próxima aula de templates, em detalhes, passando aquele método hasErrors que nós criamos, porque eu quero exibir essa caixa vermelha de erros somente se eu tiver algum erro, senão ela vai ficar aquela caixa vermelha ali vazia, que não é interessante no nosso caso, ficaria muito feio para a questão da visualização. Então, para isso que nós usamos aquele hasErrors. Aí aqui eu criei uma lista e eu vou mapear todos os meus erros aqui. Então, nome. O que eu valido? Basicamente o que eu validei nos hasErrors. Eu valido o valid e o pristine. Então, eu verifico se ele está válido ou não. E se ele já foi alterado ou não. Tá? O nosso aluno form possui esse utilitário find, que permite fazer uma busca por control name, que no nosso caso aqui é nome, e-mail ou curso. Então, basta eu chamar aqui aluno form find, passando o nome do elemento que eu quero, e ele vai encontrar esse elemento lá, vai retornar para nós. E o elemento lá do controle, ele possui também essas variáveis aqui, ó, valid e pristine, que é o que eu estou validando aqui. Então, se não for válido e o pristine já tiver sido alterado, eu exibo aqui, ó, digite um nome. A mesma coisa para e-mail. Aqui já está o do e-mail inválido, que é o que nós vamos validar do nosso validador personalizado, tá? Então vocês reparem que aqui, ó, eu ainda, como nós estamos usando o compose, quando eu executo esse comando find, ele não vai me retornar um objeto, ele me retorna uma array de objetos. Então eu não posso usar esse valid direto aqui, porque esse é um validador composto. O validador composto eu preciso procurar aqui utilizando o hasError, porque eu vou definir mais de um erro, que no nosso validador personalizado vai chamar e-mail. Então, se o campo tiver vazio, ele vai ter esse erro do required. Se o e-mail for inválido, mas tiver um e-mail digitado, ele não vai encontrar esse erro required, mas ele vai acusar aqui o erro do e-mail, ok? E por fim o curso, que é o mesmo código utilizado aqui no nome. Então agora nós já temos aqui, ó, uma validação, porém eu ainda quero melhorar um pouco o visual. O que eu quero fazer? Eu quero destacar aqui o campo que também está com erro. O Bootstrap tem algumas classes auxiliares para isso e nós vamos fazer uso dela também. Então, eu preciso adicionar esse código aqui para cada um dos componentes. Eu também vou copiar e colar aqui, porque senão vai perder muito tempo digitando. Então, aqui no Form Group, eu vou adicionar. É um código relativamente grande. Basicamente é o mesmo código utilizado aqui em cima, tá? Só que agora aplicado ao class.hasError. O class seria esse atributo class do componente, no caso a div, e o hasError é a classe CSS do Bootstrap que vai se encarregar de destacar o meu componente que possui o erro. Então, a mesma coisa. Essa classe ela vai ser adicionada ou não ao componente sempre que eu tiver um erro com o meu nome. Então, vamos executar aqui e testar para ver o que seria isso. Então, se eu digitar aqui, está certo.
E no momento que eu tirar, ó, reparem que aquela classe hasError foi adicionada no form control. E aí ele adiciona esse destaque. Ó. Se tirar, ele faz tudo, senão ele mantém. Eu vou adicionar aqui também ao e-mail. Adicionar aqui. Reparem que aqui no e-mail eu procuro o valid direto, porque eu vou usar, independente se o erro for de obrigatório ou se é e-mail inválido, o estado geral dele é inválido. Então eu só verifico direto aqui pelo e-mail. E se eu vier aqui, provavelmente já deve estar funcionando também. Ok. O nome também continua funcionando. E por último, temos que adicionar o código aqui do curso, que também vai ser o mesmo código. Form group. Colar aqui. Pronto. Iniciar, testar ele também. Pronto, agora todos já estão funcionando. A idade não, porque eu não adicionei nada. O e-mail e o nome. Pronto, olha que legal. Então agora estão todos os elementos em destaque. E se eu mudar aqui, ele permite eu enviar. Está funcionando. Ok? Então, agora nós já temos tudo que é necessário. Criamos já o JavaScript, adicionamos controles no HTML e fizemos um mapeamento entre o JavaScript e o HTML. Então nós já temos a validação funcionando, está finalizado. E agora nós vamos para a última parte aqui, que é criar o nosso próprio validador, tá? Porque o Angular ainda tem algumas limitações e sempre nós vamos precisar criar. Então eu vou criar aqui, eu vou chamar... Antes de criar, vamos entender o que é o validador. O validador nada mais é do que uma classe JavaScript que contém um método específico com essa assinatura aqui. Tem que ser um método estático chamado validate, que receba um control e retorne aqui esse key do tipo string um valor booleano, ou retorne nulo, em caso de ele ser válido. Então, vamos criar para entender. Ele vai chamar e-mail validator e eu vou colocar dentro do diretório validators. Então aqui em app eu vou criar uma new folder, vai chamar validators, para manter organizado. Aqui demorou para criar, mas criou. E aí eu vou criar um new file, vou chamar de email validator.ts de TypeScript. Novamente eu vou copiar esse código para lá. E aí eu explico o que ele faz. Certificar que não acusou nenhum erro de compilação, legal. Então eu criei aqui email validator, que é o nome da nossa classe. Eu costumo colocar esse sufixo validator aqui, porque representa fácil, você bate o nome, você já sabe do tipo de classe que você está falando, mas não é obrigatório, pode ter chamar qualquer coisa, só e-mail mesmo. Mas eu acho legal sempre fazer uma marcação no nome. Aqui em cima eu precisei importar esse control do pacote Angular 2 Common. Vou pular essa linha aqui e vamos para o método primeiro. E o método que eu tenho que implementar é o método validate, ele tem que ser estático, recebe esse control, que seria o nosso nome, o e-mail ou curso, e ele retorna um objeto JSON, nesse formato aqui embaixo, com o nome do possível erro, que eu vou chamar de e-mail, e se ele existe, true. Agora,
Se eu não tiver nenhum erro, eu não retorno esse objeto com o false, que até faria mais sentido, mas por algum motivo, o pessoal que está desenvolvendo aí, eles assumiram que retorne null e significa que eu não tenho erro. E esse e-mail aqui é esse e-mail, olha, que nós usamos aqui no HTML, aqui no hasError, olha aqui. Tá vendo? Então é importante você saber fazer a associação. O erro que você retornar aqui é o elemento que você vai usar aqui no formulário dentro desse hasError. E para validar o e-mail, eu estou validando com uma expressão regular. Para quem não conhece expressão regular, ele é esse padrão, uma expressão aqui às vezes estranha, que vai aplicar um pattern, um padrão a determinada string. Então aqui no nosso caso, eu estou basicamente falando que eu quero ter uma letra maiúscula ou minúscula, um número de 0 a 9, posso ter o underscore, ponto, um arroba, novamente aí, uma letra ou número, um ponto e mais alguma sequência de caracteres ou números. É uma validação de e-mail bem simples, tá? Ela vai servir para o nosso propósito, pelo menos pedir um nome, arroba, algum domínio, ponto, alguma extensão. Não é a mais completa, na internet vocês conseguem achar, que se eu fosse colocar aquela mais completa, ele tem umas 4, 5 linhas aí para fazer uma validação perfeita de e-mail. Para o nosso propósito aqui de aprender a fazer um validador customizado, eu coloquei essa versão simplificada até para não poluir o código. Então eu criei essa variável aqui, esse atributo privado e estático, e aí eu vou usar aqui no meu método validate, tá? Esse control ele possui um atributo value, que é o valor que o usuário digitou, e aí eu venho aqui e chamo e-mail validator email regex, que é um acesso estático, né? A variável estática, então eu digito o nome da classe, ponto a variável, ele acessa direto. E por ela ser esse padrão aqui de regex, de expressão regular, ele fornece esse objeto, esse método teste. E eu passo o valor e ele vai retornar se esse valor que está no nosso elemento HTML, ele atende esse padrão definido de e-mail. Caso ele atenda o retorno nulo, significa que é válido, não tem erro. Caso contrário, eu vou retornar email true, que vai ser o erro que eu contém um erro de e-mail, tá? Então, o nosso validador está pronto, é muito simples. Se eu quisesse criar um outro de CPF, bastaria criar uma outra classe, CPF validator, reescrever esse método e usar uma lógica aqui para checar se o control.value contém o CPF válido ou não, e retornar nulo ou aqui CPF, por exemplo, true. Então, agora nós precisamos voltar lá no nosso form aluno componente e adicionar esse validador, tá? Então, a primeira coisa vai ser que eu vou copiar essa linha, que eu preciso voltar aqui no meu componente, e a primeira coisa que eu preciso fazer é importar esse e-mail validator. Então, o e-mail validator, que está em ponto barra validators barra email validator, tá? Então, aqui ele já está importado, pronto para ser utilizado. E aí, olha que legal. Eu vou aqui no meu build form, no compose, e eu vou pôr aqui vírgula email validator ponto validate. Então agora passou a fazer sentido a utilização do compose. Nesse momento eu já tenho
dois validadores para e-mail, valido se ele é obrigatório e valido se ele é um e-mail válido ou não. O nosso HTML nós não vamos precisar alterar porque o código que eu adicionei aqui de e-mail inválido ele já estava junto. E basicamente, como explicado, ele vai pegar o reservoir, buscar por aquele retorno e-mail, caso seja inválido, e vai exibir o e-mail inválido. Então, vamos testar aqui. Eu vou digitar um e-mail, então eu vou digitar. Reparem que ele já começou a validar o meu e-mail, está dizendo aqui, e-mail inválido. Se eu apagasse tudo, ele vai entrar agora com dois estados de erro. Digite um e-mail, digite um e-mail válido. Então, se eu digitar aqui uma sequência de caracteres, arroba, caracteres, ponto, alguma coisa. Olha aqui, então agora ele atendeu a minha formatação da expressão regular. Então, ele passou a ser válido. E eu posso digitar aqui o nome, unidade, selecionar um curso. O meu botão enviar foi habilitado, eu clico em enviar e está aqui os dados. Então, nesse momento, quando eu clicar no botão enviar para minha ação de submit, eu já tenho os dados formatados já num padrão que será aceito no servidor. Então, eu ganho muito com isso, porque eu já faço uma pré-filtragem dos dados no cliente, que é muito mais rápido também, porque imagina digitando o e-mail, manda para o servidor e volta para falar que está errado, também toma muito tempo do próprio usuário. A própria usabilidade fica bem melhor. E com isso, os dados eles já estão prontos para ser enviados para o servidor. E você ganha muito não precisando sobrecarregar seu servidor, a sua rede, recebendo dezenas aí de requisições à toa, né? Ok? Então, com isso nós terminamos essa aula de validação, tá? Nós aprendemos aqui, vou voltar aqui no conteúdo. Então, nós aprendemos uma definição do que é a validação cliente-servidor. Falamos aí como configurar o nosso JS, JavaScript, componente, como configurar o HTML, fazer o mapeamento entre o arquivo JavaScript e o HTML e por fim ainda criamos um validador, ok? Então com isso terminamos essa aula. Na próxima aula nós vamos falar de templates, aprender todos esses ngIf, ngFor, o que são os parênteses, os colchetes em detalhes. E é isso, vejo você na próxima aula, então obrigado.